galera, aqui é o Felipe e hoje eu não vou falar mais de Minecraft e tudo mais. Hoje eu quero falar um pouco sobre o multiverso. Tem várias teorias aí sobre o multiverso, mas eu vou falar a minha particularmente e como ela se encaixa nas outras mais, entenderam? Então, vamos começar o vídeo na etapa 1, como o nosso universo funciona. Lembrando que isso vai conter dimensões superiores, então vai ter 4D, 3D, 2D, 1D e um monte de dimensões. Tipo, 4D é a dimensão do tempo e daí vai indo, entenderam? Mas eu não vou dar nele um spoiler aqui. Então, galera, primeiramente a gente vai ver como o nosso universo funciona. Bem, a Terra vai ser redonda, tipo, tudo de boas, mas vamos ir mais pra longe. Vamos chegar ao ponto que todas as galáxias a gente já foram muito longe, tipo, muito mesmo longe. Então, aí a gente tá na parte da matéria escura já. Aí, o que vai acontecer? Depois dessa parte não vai ter nada. Ou alguma coisa que os cientistas falaram, alguma mais camada. Mas depois disso não vai ter mais nada. Só espaço escuro. Vai ter vácuo? Vai ter realidade? Vai. Mas não vai ter mais nada. Por causa que agora, nessa teoria, é impossível chegar fora do seu lugar. É impossível chegar fora do seu universo. Então é literalmente impossível fazer isso. E você só pode conseguir por teleportando mesmo e também se você consegue acessar uma dimensão superior. Mas se você viajar no tempo, você também pode conseguir fazer isto. Mas tem uma coisa aqui. Mas, se você conseguir fazer isto, você não vai ver o universo. Você só vai estar em outra parte desse universo, entenderam? Então, tipo, com isso dito, como o nosso universo funciona, então a gente já pode ir fora do universo. Onde a gente vai pular da terceira dimensão para uma dimensão superior. A quarta dimensão, a dimensão do tempo. Então, fora do nosso universo, que a gente pode usar teleportando, mas tem que ser um teleportador muito forte para acontecer isso. E a gente tem que conseguir ver uma dimensão e conseguir acessar ela. Senão a gente morre, obviamente. Ou a gente sofre algum dano. Ou algum acidente, alguma coisa assim. Pra vocês terem noção, a quarta dimensão vai ser uma linha. Essa linha é chamada de linha do tempo. O que a linha do tempo faz? Eu peguei esse mouse, certo? Vai ter uma linha do tempo crescendo dessa linha do tempo aqui. Na verdade não, vai surgir uma nova linha do tempo. É que eu pensei numa árvore, entendeu? Por isso, a árvore e o galho dela. Mas vai ter outra linha do tempo. Que o que acontece? Que eu não peguei esse mouse. Entendeu? Agora, vamos para a parte legal. A linha do tempo, ela é quadridimensional. Ela mostra o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Você pode ir para qualquer um deles. É assim que se forma a máquina do tempo. Você está em um ponto da linha do tempo. No passado, o presente e o futuro na mesma imagem. Sai um ponto dessa linha do tempo. Quando você for na máquina do tempo, você vai viajar para outro ponto. Entenderam? E é assim que funciona a linha do tempo. Aí, todas as linhas do tempo são contidas em um lugar que dimensional. Mas a gente vai falar isso depois. Desculpa que eu tô gaguejando muito, é que eu tô tentando lembrar do que eu vou falar. Então, nós já temos o conceito dessa suposta linha do tempo, que eu particularmente chamo de timeline, por causa que eu sou um fã de Undertale, e o Sans, o Flowey, eles falam timelines.
Que é linha do tempo, que aí tem a genocida, a pacifista, mas isso é pra outro vídeo, outra história, tá bom? Então vamos continuar com as linhas do tempo. Todas as linhas do tempo são criadas. Só de a gente imaginar a nossa coisa na nossa mente, cria uma nova linha do tempo. Entenderam? Que começa depois que a gente imagina. Tipo, eu peguei esse mouse, agora vai ter uma linha do tempo onde todo o Big Bang começou, toda a Terra se evoluiu, e depois de todo esse tempo, aí que eu peguei o mouse. Depois de 13 bilhões de anos, 14 bilhões, aí que eu pego o mouse. É só mudar uma coisinha, já cria milhões de linhas do tempo. E as linhas do tempo vão crescendo infinitamente, como a expansão de um universo. Então, a gente não tem universos aqui, tem linha do tempo. Então, essa teoria, a gente já tem a geometria do 3D e do 4D, que é o tempo. Por causa que nessa linha do tempo, a gente consegue ver o passado, o presente e o futuro na mesma imagem. Sendo 4D, quadridimensional. E se você achou que acabou esse vídeo, você está errado, por causa que tem uma coisa quidimensional, cisdimensional e setidimensional. Então vai ter mais 3 capítulos. E a gente está na parte quidimensional, o super universo. Então, primeiro a gente vai ver para que o superuniverso serve. Então, o superuniverso, ele guarda e coloca em posição as linhas do tempo. E já que a terceira dimensão é de profundidade, segunda dimensão é de verticalidade, primeira dimensão é de horizontalidade, a zeríssima direção é um ponto, é a pontualidade. O que é a quinta dimensão? Espaço. Mas Felipe, como assim espaço? A quinta dimensão, ela consegue literalmente, tipo, alterar as coisas que tem nas linhas do tempo. Então, você pega esse controle aqui, certo? Esse controle. Tipo, o tempo, a quinta dimensão, consegue literalmente deixar esse controle de existir ou mudar a forma desse controle do jeito que ele é. Tipo, deixar o controle radioativo, fazer o controle virar uma bomba atômica em todas as linhas do tempo. Mas ele não vai fazer isso porque o superuniverso, ele foi feito para organizar as linhas do tempo. Agora, tem vários superuniversos dentro do nosso suposto multiverso. Tem o superuniverso do Sonic, tem o superuniverso do One Piece, que é o superuniverso do Luffy, tem vários superuniversos. Até o superuniverso da Ring Light, que eu tô olhando aqui, eu tô olhando para uma Ring Light agora. Então, um superuniverso desse mouse aqui, entendeu? Então tem vários superuniversos. E só de a gente imaginar, provavelmente já tem superuniversos sendo criados por aí. E tipo, quando os escritores criaram One Piece, outro superuniverso foi criado. Agora, por exemplo, humanos já alcançaram um ponto tão alto que, tipo, os humanos podem criar superuniversos utilizando a inteligência artificial, certo? Sabe o C.ai? O character.ai, você pode conversar com diferentes IA. Humanos fizeram essas inteligências artificiais, essas IA. Que você pode conversar com ela. Tem um universo, tem uma realidade. Então, tipo, isso já cria um super universo. E as mensagens que você dá pro chatbot são as timelines, que é as linhas do tempo.
Então os humanos evoluíram tanto que conseguem acessar a quarta dimensão e a quinta dimensão. Só não a sexta nem a sétima. Agora, continuando. Então, os super-universos, eles servem para isso. Mas agora a gente vai falar do espaço do super-universo. Mas primeiro a gente vai voltar lá no capítulo 2. Entenderam? Lá no capítulo 2. E pegar assim. Sabe, tem um espaço entre as timelines, certo? E esse suposto espaço entre as timelines, finge que cada timeline é uma coordenada. Timeline 0, a timeline 1, timeline 2, timeline 3, timeline 4 e vai indo. O espaço entre essas timelines é infinito. Para quem não sabe, infinito não é o maior número, ele é só um conceito. Mas, se não me engano, infinito é um conceito de todos os números em um lugar só. Ou um número mudando para tudo quanto que é tipo. Então, você mudaria para duas timelines juntas ou mais. E você sofreria uma dor absurda por causa disso. Não sofreria. Mas agora, no super-universo é bem pior. Imagina a mesma coisa. Cada super-universo é uma coordenada, certo? Agora, a gente vai pegar o espaço, que é infinito também. Você não vai só ficar uma timeline de você e uma timeline de outra pessoa. Uma timeline de você e uma timeline de um mouse juntos. Vai ficar uma timeline de você e uma timeline do Sonic. Vai ficar uma timeline de você e uma timeline de uma televisão. Vocês me entendem? Aí no super universo pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é uma dor absurda. Você pode até morrer por causa disso. Então esse é o espaço entre essas duas coisas. Agora a gente vai para a sexta dimensão, o 6D. Nós finalmente chegamos no capítulo 4, o multiverso. Bem, se o 5D é espaço, o 4D é tempo, o 3D é profundidade, o 2D é altura, o 1D é a largura e o 0D é o ponto, o que é o 6D? O 6D é a realidade. Ele consegue tornar tudo real e real. Ele consegue alterar timelines e super-universos também. Ele consegue alterar as próprias leis da realidade. As próprias leis. Entendeu? Então, o multiverso consegue fazer tudo isso e ele está deixando todos os super-universos estáveis. O multiverso aconteceu com o Big Bang. E provavelmente o primeiro universo não foi o da gente. Mas eu acho que tem um nome melhor pro Big Bang desse multiverso, por causa que todos os universos, quer dizer, super universos, tiveram uma Big Bang. Ou mais especificamente, timelines. Então, já que todos essas timelines tiveram um Big Bang, o Big Bang do super universo vai ser Bigger Bang. E daí, o do multiverso vai ser Biggest Bang. Ou Biggest Bang. Que é o Big Bang, só que o maior Bang. Entenderam? Super universo maior. Não, quer dizer, Bigger Bang é o maior Bang. Mas em sentido que é maior do que o original. Mas o maior Bang do multiverso, que é o Biggest Bang, é o maior de todos. Por causa que o inglês é meio confuso, gente. Aí, tipo, a realidade controla isso tudo. E ela é feita para
Pra controlar só, na verdade. Mas o que tem fora da realidade? Nada. Não existe nada lá. Nem a realidade, nem a física. Nada. Nem cor. Se você achar que for preto, não, meu amigo. É nada. Uma coisa que a gente não consegue compreender. Tipo, tenta pensar em nada. Se você pensar em um fundo preto sem nada, você tá pensando no fundo preto. Você não consegue só pensar em nada. É impossível. Então, já que sabemos disso, a única coisa que fica fora, controlando esse multiverso, é a ideia de divindade. Que é Deus, isso, é alguma coisa. Mas a gente vai falar disso no próximo capítulo. Chegamos no último capítulo, galera. As ideias de divindade. Então, nessa parte, a realidade é tão quebrada, tão quebrada, tão quebrada, que até o nada não existe. Entendeu? O nada é mais nada ainda. Mas tem criaturas, ou mais especificamente, ideias de divindade ali, nesse lugar. Cada um acredita que a ideia de divindade é isso, aquilo, mas nunca sabemos o que é a ideia de divindade. Que nem nas outras religiões, onde os deuses Oxalá, o Deus, Deus, e na minha religião, o Deus Jeová. E também tem mais criaturas, como Jesus lá, e os anjos. O poder deles, que é a sétima dimensão, junto com... Vou falar de novo. Realidade, espaço, tempo, profundidade, altura, largura e ponto. O deles é manipulação. Depois do 7D, que é a sétima dimensão, não tem mais nada. Não passa mais de nada. Depois de lá não tem mais nada. Não tem mais outras dimensões. Ali é o limite. E daí, gente, essas ideias de divindade, elas controlam o multiverso. Elas conseguem controlar cada partícula, mesmo se for urânio. Elas que criaram o nosso multiverso e criaram todos os nossos superuniversos e timelines. Eles são os criadores de tudo. E ainda não sabemos quem são eles. A gente está dividido religiosamente para que acreditando que um Deus é isso, um Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Para mim, o meu Deus é Jeová. Para vocês, o nome do Deus pode ser Deus. E não disse Oxalá, eu disse Jeová. Se eu disse Oxalá, me desculpa. Eu, se não me engano, eu queria dizer Jeová. Aí tem pessoas que acham que o nome do seu Deus é Oxalá. E vai indo. Então, as ideias de divindade é a última dimensão, é a sétima dimensão. E aqui eu acabo esse vídeo com a minha teoria. Comenta aí se a teoria foi boa e falou!